Irmãos, nós estamos aqui na terceira live e hoje eu estou aqui com a doutora e pastora Lucinete e nós vamos falar sobre um tema bastante oportuno nesta noite, cujo tema é depressão. E antes de nós entrarmos no assunto, gostaria que a pastora, a doutora Lucinete, se fizesse a sua apresentação e falasse também um pouco sobre a sua vida profissional. Então, boa noite para você que está nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Pois bem, então a nossa live hoje vai ser sobre depressão. Mas, primeiramente, eu queria falar para vocês pequeno currículo. Meu nome é Lucinete Duarte. Eu formei aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e eu fui para o interior, fiquei 15 anos no interior e a minha formação básica foi ginecologia e obstetrícia. Mas esses 15 anos que eu fiquei no interior, eu trabalhei muito, foi muito estressante. Vocês imaginam um obstetra, neném só nasce de noite, final de semana e isso foi acumulando esse estresse na minha vida, porque eu não tinha final de semana. Ainda coincidiu com a criação dos meninos, tudo pequeno, e vocês imaginam, a mulher, ela quer ser mãe, quer ser profissional, quer ser dona de casa, e isso acumulou muito. E quando a gente voltou para Goiânia, eu já estava praticamente doente. Eu não dormia mais. Simplesmente, logo depois que eu cheguei, eu adoeci. Eu peguei uma doença grave. Eu fiz radioterapia, quimioterapia, e entrei em depressão, não conseguia fazer nada em casa, queria deixar a medicina por tudo, não dava conta de atender ninguém mais. Às vezes eu ia insistir em atender o paciente chegava reclamando, falta de energia, estou cansada. Eu pensava comigo, eu estou muito pior do que você. Dentro de mim, eu estava mal. Mas aí, antes de eu desistir mesmo, um cunhado meu chegou para mim e falou assim, por que você não vai para São Paulo, faz um curso de medicina integrativa, medicina funcional, aí você vai tratar pessoas saudáveis que estão envelhecendo. Você não vai tratar doença. Então, é muito mais light, é muito mais saudável para você. Só que eu não tinha disposição para ir, estava muito mal. Até que um dia eu rompi com aquele desânimo, eu falei, eu vou é para mim, porque eu estava assim, achando que eu não ia durar nem mais 2 anos. Aí eu fui para São Paulo, levei os exames, chegando lá, o médico olhou e falou, não sei como é que você está em pé. E eu fui fazendo aquelas reposições, tudo que o médico passou para mim. E eu, por causa da químio, e eu ainda estragou minhas glândulas tudo, acabou os hormônios, acabou tudo. Então, eu estava péssima. E quando ele começou a repor, eu fiz reposição de tudo, de minerais, de vitamina, de antioxidante, de hormônio. Eu sei que dentro de 6 meses eu estava muito bem. Aí eu animei, voltei a trabalhar, fiz até um concurso, passei, estou nesse concurso até hoje. E tive 2 empregos, trabalhando normal, como se eu tivesse recém-formada. Mas aí eu pensei o seguinte, bom, agora eu estou bem, eu estou animada e eu vou melhorar o meu atendimento, porque antes eu fazia só ginecologia, só tratava menopausa. E as mulheres chegavam com aquelas queixas igual eu tinha, eu não fazia nada. Aí eu falei, não, então eu vou voltar para São Paulo, vou fazer o curso e eu vou fazer o que eu fiz em mim. Porque eu melhorei, com certeza o meu leque agora vai aumentar bem mais, porque eu vou atender a pessoa como um todo agora. E assim eu fui, toda animada, eu fiz mais um curso de pós-graduação em São Paulo, eu ia 1 vez por mês, 1 ano e meio, foi essa medicina integrativa, nutrologia que eu fiz. E eu comecei a fazer isso em consultório. E eu estou fazendo isso até hoje. E eu confesso para vocês que hoje, depois de 15 anos, eu estou muito melhor do que naquela época. Hoje eu trabalho normal, sem estresse, sem cansaço. E feliz. Hoje eu vejo a medicina como uma missão de Deus para mim. Por isso que eu não penso em aposentar. Eu vou trabalhar enquanto eu tiver saúde, porque eu fiz uma troca com Deus. Quando eu fiquei viúva, há 8 anos atrás, eu não falei assim, Deus, eu não quero entrar em depressão.
Eu falei, eu vou cuidar dos pacientes, cuidar dos outros, e o Senhor cuida de mim. E essa troca foi muito bem feita. Eu comecei a dar palestra de saúde nas igrejas, 1, 2 palestras por mês. Eu parei agora por causa da pandemia, mas estava bem acentuada, eu estava fazendo bem, sabe? E eu sinto bem trabalhar hoje, fazer o bem para as pessoas, dar palestra. E hoje é uma missão de vida que eu tenho, é um chamado, é uma vocação de Deus. É por isso que eu não penso em aposentar, eu vou trabalhar. E eu vejo pessoas melhorando, porque eu faço tudo o que eu fiz em mim. Quantos chegam para mim e falam assim, eu estava morrendo, agora eu estou bem. Já atendi pastores que não davam conta nem de dirigir culto mais, de tão depressivo, de tão para baixo que estavam. Fiz a modulação hormonal, fiz a suplementação. De repente, 1 mês depois, eles me ligam. Estou dirigindo o culto já. Então, isso me gratifica. Não é dinheiro mais. O que me gratifica é ver as pessoas bem. E essa é a minha missão de vida. Então, vamos lá. Vamos falar hoje de depressão. Eu vou falar mais a parte médica, porque o psicólogo está ali. Ok. Só para informá-los, eu estou aqui na posição de entrevistador. Eu vou aqui interagir com a doutora Lucinete, mas a doutora que vai ser entrevistada. E algumas perguntas que vocês deixarem aqui, vamos tentar responder todas. Se não der para fazer nesta live, faremos na outra, em outras oportunidades. A depressão sozinha é a doença mais incapacitante que impede as pessoas de trabalhar. E existem vários tipos de depressão. Depressão maior, transtorno afetivo sazonal, que é o transtorno de inverno, a depressão maior, a depressão psicótica, depressão pós-parto e depressão reativa. E no senso comum, confunde bastante a tristeza com a depressão. Então, doutora Lucinete, farei 2 perguntas. O que é depressão e qual é a diferença de tristeza e depressão? Bom, depressão é um transtorno mental, caracterizado pelo baixo humor, uma tristeza profunda, esgotamento, baixa autoestima, falta de motivação, e a pessoa fica realmente com esgotamento emocional. Bom, então, a diferença de depressão e tristeza é que a tristeza ela tem uma causa aparente, e isso tende a melhorar com o tempo. Agora, a depressão não, ela é persistente, e às vezes ela não tem um fator que levou ela a ficar deprimida. Por exemplo, você perde um ente querido, você chora, você tem tristeza, mas isso tende a resolver depois de 4, 5 semanas. Você vai se reorganizando, tentando elaborar aquela perda. Claro que ainda vai ter momentos de tristeza, mas aquilo não é depressão. A pessoa se reorganiza. Agora, quando acontece um fator desse e a pessoa continua na tristeza por muito tempo, aí já passa para a depressão. E a depressão, gente, é uma doença, como o pastor disse, incapacitante, e ela está atingindo, antigamente era mais velho, hoje não, criança, adolescente, todos estão sendo afligidos pela depressão. Para vocês verem, a coisa é tão séria que no continente europeu, as pessoas tomam tanto antidepressivo que se vocês forem lá no Rio Sena, que corta Paris, pegar um copo de água, levar para o laboratório, vocês vão detectar fluoxetina no rio. E o rio é grande, e eu conheço aquele rio. No rio Tâmisa também, que corta Londres, se você pegar um copo de água e dosar fluoxetina, você vai encontrar tamanha quantidade de antidepressivo que aquele povo usa. E só na Inglaterra, o ano passado, prescreveu 38 milhões de caixas de antidepressivo. Então, as pessoas usam assim, sem critério. Às vezes, por uma pequena tristeza, vai antidepressivo. E eu sei disso, que é para todo lado, porque no meu consultório, todo dia tem gente pedindo antidepressivo.
E às vezes não tem aquela indicação, mas querem porque está passando por algum problema, está ansioso. E mesmo sendo leve, as pessoas estão fazendo isso. E sabe-se que em 2030 vai ser a primeira doença de todos, primeiro lugar, vai ser a depressão. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia e aumentou em muito os transtornos emocionais. Por isso que os consultórios de psicologia estão cheios de tantas pessoas que estão ansiosas, preocupadas, com medo. E os nossos consultórios, a gente tentando ver se não passa tanto antidepressivo, porque todo mundo querendo. Então, vira a diferença? Depressão e tristeza. Um tem causa, o outro, às vezes, não tem. Ok. Depressão, não tem esta palavra na Bíblia, porque é um termo novo, é um termo recente. Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe personagens, homens de Deus que tiveram depressão, que passaram por momentos de angústias, passaram por muitas dificuldades, e você percebe ali quadro, como o Jó, né, muito válido, porque Jó sofreu muito. Elias, você percebe também na vida de Elias, alguns sintomas ali de depressão. E antes que alguém me pergunte, eu pergunto para você, doutora, depressão é pecado? Bom, depressão não é pecado. Depressão é uma doença, como qualquer outra doença física, como uma doença do coração, uma doença dos rins, uma doença gastrointestinal, tá? Então, depressão não é pecado. E é o que ele falou, a gente vê muitos personagens da Bíblia, homens de Deus, que passaram por depressão. Eu lembro de Jeremias. Jeremias é o homem chorão. Ele ficava tão deprimido que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Falou, melhor se eu não tivesse nascido. Noemi, ela perdeu 2 filhos e o marido. Depois ela chegou para os outros e falou assim, não me chame de Noemi, Noemi é feliz. Me chama de Mara, que Mara é amargura, e eu sou uma pessoa extremamente amargurada agora. Então, para vocês verem que mesmo pessoas de Deus, Elias, como ele disse, ficaram, Davi, gente, escreveu vários salmos de depressão. Teve um que ele falou assim, as minhas lágrimas servem de alimento dia e noite. A minha alma está extremamente angustiada. Tudo isso mostrando que ele estava em período de depressão. Então, não vamos, quando tiver alguém em depressão, a gente fala, porque você está em pecado. Não, a pessoa já está cheia de culpa e a gente vai ainda joga mais ainda. Essa pessoa precisa de apoio, de acolhimento. É desse jeito que a gente ajuda na depressão e não jogar mais culpa na pessoa. Né? Então, eu acho que a depressão é igual uma doença e deve ser tratada como tal, igual outra qualquer. Ok. Você percebe que o pecado original afetou a biologia, a fisiologia do ser humano. Então, as doenças vêm por causa do pecado original. Mas nós não podemos dizer ou afirmar que uma pessoa que está com depressão tem um pecado específico. Talvez alguém quebra a lei de Deus e pelo fato de quebrar a lei de Deus, pode ali desencadear um divórcio e aí sim pode gerar um transtorno depressivo lá na frente. Mas é bom deixar bem claro, depressão deve ser tratada, deve ser cuidada porque é uma doença e não podemos dizer que uma pessoa que esteja com depressão tenha um pecado específico. Por exemplo, alguém que pegou coronavírus, eu vou dizer que esta pessoa está em pecado. Você percebe na Bíblia que Timóteo, ele tinha um problema, e o Paulo recomendou que ele tomasse um vinho, ou seja, o vinho na época era um omeprazol. Então não podemos dizer de forma nenhuma que uma pessoa que sofre com depressão esteja em pecado. Você falou um pouco, pastora, sobre os antidepressivos. Quando um paciente chega no consultório psiquiátrico, na maioria das vezes, eles já receitam antidepressivos, um tratamento medicamentoso.
E nós sabemos que a depressão, a sua causa é multifatorial. Então, várias coisas, a depressão existem várias causas e que precisa ser investigada com critério, fazer um diagnóstico, um psicodiagnóstico eficiente para tratar aquela depressão específica. Então, a minha pergunta é: quais são as causas da depressão? Pois bem, então as causas da depressão, é como você disse, ela é multifatorial. É por isso que precisa também de uma equipe multidisciplinar, porque não é só psicológico. E esse problema da medicina de compartimentalizar o corpo fez com que cada especialidade olhasse só aquela área. Por exemplo, o psiquiatra só olha o cérebro, coração, cardiologista, o coração, gineco, só a parte ginecológica. E isso, por um lado, é bom porque é mais aprofundado, mas, por outro lado, a gente não vê um paciente como um todo. E a gente sabe que há uma interação de todas as nossas glândulas com o nosso cérebro. O sistema endócrino, ele repercute no cérebro. A parte ginecológica, o intestino, tudo repercute. Então, vou citar algumas causas biológicas para vocês verem como essa interação é possível, né? Por exemplo, o hipotireoidismo. 10% da população tem hipotireoidismo e muitos não são diagnosticados. E, na verdade, os sintomas do hipotireoidismo é muito semelhante à depressão. A pessoa está cansada, ela está depressiva, sem motivação nenhuma, ela está, tipo assim, muita preguiça, tudo é preto e branco, não tem nada de alegria na vida dela. Então, não é a mesma coisa que uma depressão? Os sintomas são o mesmo. Então, vai, por exemplo, para um psiquiatra e, às vezes, mal avisado, já passa logo um antidepressivo, sem pesquisar a causa. Aí, quando você vai dosar os hormônios, você vai ver que é um hipotireoidismo, não é uma depressão em si. E ela pode estar tomando antidepressivo e não melhora. Aí, a partir do momento que faz o diagnóstico, ela está com hipotireoidismo, que ela começa a usar o hormônio T3, T4, aí ela melhora, uma melhora acentuada. Então, para vocês verem, gente, não tome antidepressivo antes de olhar a sua tireoide. Você pode estar com problema nela, tá? Outra causa biológica é a disbiose. O que é disbiose? É a alteração da flora intestinal, gente, para vocês verem. A alteração da flora intestinal pode levar à alteração da fabricação de serotonina, que vai agir no cérebro. Então, é mais ou menos assim. Se você tem uma flora boa, você tem um pH ótimo no intestino. Então, essa flora boa tem bactérias boas e ruins, isso tem que estar em equilíbrio. Quando está em desequilíbrio, a gente chama de disbiose. E a disbiose ela pode ser provocada por excesso de açúcar, excesso de antibiótico, anti-inflamatório, de produtos industrializados, química, agrotóxico. Tudo isso altera a flora intestinal, levando à disbiose. Se esse paciente está com disbiose e ele vai ingerir um alimento que tem triptofano, que o triptofano é que vai produzir serotonina. Aí o que acontece? Se tiver na disbiose, esse triptofano não vai ser transformado em serotonina, vai ser ácido quinorênico. Aí a pessoa fica em déficit de serotonina, está com depressão, aí vai no psiquiatra, toma remédio antidepressivo, mas vai ver, está com um problema intestinal que não está formando a serotonina. E a gente sabe que 90% da serotonina é feito no intestino. E quando esse pH é ótimo, que está essa flora boa, aí sim o triptofano ele vai transformar em serotonina. E essa serotonina é que vai dar o estado de humor nosso, porque é o hormônio da alegria. Então, você tem muitas formas de aumentar a serotonina. E o principal aí que eu estou dizendo é melhorar seu intestino. Então, é outro conselho que eu dou. Não use antidepressivo sem antes cuidar do seu intestino. Tem exames hoje que se faz para ver se a sua flora está boa. Você pode usar probióticos, você pode parar com tudo isso que eu falei, com açúcar, com trigo, com química. Tudo isso atrapalha. Então, é outra causa
de causa biológica, a disbiose. Outra causa, gente, uso de medicamentos. Vocês acham que a maioria dos médicos procuram para as pessoas, você está usando o quê quando chega deprimido no consultório? Sabe que os omeprazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, a longo prazo vai dar depressão. E o tratamento é o quê? Mudar ou retirar aquela medicação. E qual que é o mecanismo do omeprazol? É a mesma coisa, ele dá uma alteração no intestino, uma disbiose. Aí não forma serotonina. Antiácidos, que é esses, omeprazol, pantoprazol. Corticoide, afeta. Excesso de cortisol, gente. Cortisol afeta, altera também a flora intestinal. Outro mecanismo do cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele atinge o mesmo receptor da progesterona. E quando ele está muito aumentado, ele vai pegar o receptor da progesterona. E a progesterona na mulher, ela é sedativa, ela é antidepressiva. Então, mulheres muito estressadas levam a depressão. Então, para vocês verem, uma sequência, uma coisa leva a outra. Às vezes, a depressão que você tem que tratar é diminuir o cortisol dela, diminuir o estresse da vida dela. Né? Porque elas competem no mesmo receptor. Outra causa, gente, a deficiência de vitaminas e minerais. Nós sabemos que o complexo B, que é principalmente B6, B9 e B12, são as vitaminas do cérebro. Todos eles agem, é como se fossem assim, cofatores para a produção da serotonina. Se você tiver em déficit B6, B9, B12, com certeza você não vai formar serotonina, você vai entrar em depressão. Então, deficiências nutricionais, gente. Principalmente a B12. A B12, a maioria das pessoas depois de 50 anos precisa fazer a reposição de B12, porque ela precisa de um fator intrínseco no nosso estômago para ser absorvida. E com a idade o fator intrínseco vai diminuindo. Então, você entra em déficit de vitamina B12. Então, é aqueles velhinhos, por exemplo, que está claudicando, que está com polineuropatia, está com demência, problema na cognição, falta de memória, depressivo. Muitas vezes é falta da B12. Então, você tem que dosar a sua vitamina B12 no sangue e repor. E o ideal é repor sublingual, porque oral é aquilo que eu falei. Temos dificuldade depois dos 50 anos de absorver isso aí. Então, essa B12, ela só é encontrada em produtos animais. Por isso que os veganos têm que ter muito cuidado de fazer reposição, porque só tem no ovo, na carne, no leite. Então, vegano tem que fazer reposição. E a B6 e B12 você encontra em vegetais. E esses vegetais verde escuro. Se você ingere 7 variedades de vegetais por dia, 4 verduras, 3 frutas, você já vai pegar B6 e B12. Não, B6 e B9. A B12 é produtos animais. Todos esses 3 aí são cofatores. Ainda tem alguma coisa? Chega? Pode falar. Então, a falta também de minerais, de zinco, de selênio, também vai afetar. Por quê, gente? O zinco e o selênio, ele ajuda na transformação do T4 em T3. Porque no nossa tireoide, ela produz T4, mas esse T4 ele tem que ser transformado em T3 na periferia para fazer ação. Então, o que você toma aí, Sintroid, Puran, T4, não é ele que faz o efeito, não. Ele tem que ser transformado em T3. E essa transformação precisa de zinco e selênio e ferro. E se você está em deficiência de zinco, selênio e ferro, você vai entrar em hipotiroidismo também. E tudo isso é dosado no sangue. Então, se você está com hipotiroidismo, pesquisa os minerais também. Tá? Então, é mais ou menos isso, gente. É vários fatores biológicos, deficiências nutricionais. Agora, tem as deficiências hormonais, mas vamos mais na frente, vamos ver. Certo. A depressão ela é classificada em 3 categorias: a leve, a média, a moderada e a grave. Então, como é importante fazer uma investigação a fundo sobre as causas da depressão. Às vezes, no consultório, está tratando a depressão como causa, mas é apenas uma comorbidade de um transtorno de ansiedade. E você trata uma comorbidade como causa, o tratamento pode não ser tão eficiente assim. E nós sabemos que a depressão é a doença mais democrática que existe. Ela atinge novos, crianças, atinge adultos, atinge idosos.
atinge os brancos, os negros, os pobres, os ricos, não importa a raça. Então a depressão, ela é a mais democrática e ela atinge todas as pessoas. E a pergunta é: mulheres na menopausa e homens na andropausa possuem mais tendência à depressão? Pois bem, então, a menopausa é um período da mulher, eu chamaria de climatério, período, vai de 45 a 55 anos. Então, é o período que a mulher entra na menopausa. A menopausa é realmente a parada da menstruação. E nesse período de climatério, há uma tendência, sim, de depressão. Mas a menopausa em si, ela não é um fator, assim, mandatório. Falar assim, toda mulher em menopausa vai entrar em depressão. Não, depende de outros fatores também. Depende de fatores socioculturais, porque nesse período da mulher é o período assim aonde os pais dela já estão ficando velhos, os filhos já estão saindo de casa, ela está no auge da profissão, ela já está querendo aposentar. Então é como se a mulher estivesse num platô. E ela olha para trás durante a vida dela e ela fala assim: bom, eu estou completamente realizada. Meu casamento perdurou, meus filhos agora saíram de casa, mas eu tenho consciência que eu criei filho, foi para o mundo. Eu estou bem profissionalmente, financeiramente, e ela vê o futuro com novas perspectivas. Agora eu vou viajar, agora eu vou passear, vou ter novas atividades. Então, essa mulher dificilmente ela entra em depressão, mesmo que ela tenha baixa de estrogênio e progesterona, mas ela é toda resolvida. Agora, a mulher que olha para trás e fala assim: eu queria outra oportunidade, não fiz nada que eu queria, perdi meu casamento, perdi meus filhos, dediquei aos filhos, agora eles foram embora, e eu estou divorciando, não me realizei profissionalmente, não me realizei como pessoa, e ela não vê perspectiva de futuro e de mudança. Com certeza, a menopausa vai ser o gatilho para ela entrar em depressão também. Então, toda vez que a mulher chega com depressão, nós temos que olhar a vida dela como um todo e fazer a reposição, porque pode, né, se ela já tem um passado de depressão, já usava antidepressivo, tudo isso pode piorar durante a menopausa. Então, o estradiol e a progesterona, gente, eles são altamente, dá energia para a pessoa, para a mulher. O estradiol, ele estimula a serotonina, a progesterona estimula a serotonina. Para vocês verem como a natureza é perfeita. Durante a gravidez, a mulher... Pode até falar de depressão pós-parto, né? Pode. Que já é a parte hormonal, né? Então, gente, deixa eu falar. A depressão pós-parto é o seguinte: a mulher... ela tem que ser muito bem cuidada na gravidez, muito amada, porque é um período assim, muito crítico na vida dela, porque é uma fase de muita insegurança, de muito medo. Ela está formando algo que ela não está vendo. Então, isso gera ansiedade, gera preocupação. Então, por isso que ela tem que ser muito bem acolhida. E as mulheres que não têm uma participação do parceiro, a família, não deu aquele apoio, é uma gravidez indesejada, com certeza isso é gatilho também para uma depressão pós-parto. Mas agora, o que é cientificamente comprovado em termos de biologia é que a natureza ela é muito perfeita. Durante a gravidez, a mulher aumenta 25 vezes mais a progesterona do que numa mulher normal. Com certeza, Deus fez isso. Foi para quê? Para ela se sentir bem durante a gravidez, para ela não ter depressão, para ela ficar bem, porque a progesterona ela é antidepressiva. Mas aí o que acontece no pós-parto? A placenta é o maior órgão endócrino que nós temos. A hora que tira aquilo ali, a progesterona dela vai a zero. Aí, nessa hora, ela pode entrar em depressão, falta da progesterona. Então, o tratamento de depressão pós-parto a gente faz com progesterona. E outra causa biológica da depressão pós-parto, gente, é porque o nosso cérebro... ele é feito de gordura, 70% é gordura, e essa gordura é ômega 3, chama DHA. E, quando ela está gestante, o neném vai puxando tudo que ela tem de DHA para formar o cérebro do neném. E se ela não tem de reserva, a hora que ela dá à luz, a criança, ela vai entrar em depressão por falta de DHA no cérebro dela.
Então, é outro tratamento que a gente faz para depressão pós-parto. Além de todo esse apoio psicológico, né, dessa mudança de vida que ela tem, uma coisa nova que é a criança, mais essa parte médica, que é repor progesterona e repor DHA, que é um tipo de ômega 3, para recuperar tudo que o neném pegou dela. Pois bem, então falando só, terminando aqui, pastora, eu falei da menopausa, que é um gatilho, sim, para depressão, mas nem toda mulher entra em depressão, vai ter de acordo com a vivência dela, né? E assim a andropausa do homem. Só que o homem, socialmente, culturalmente, ele não assume que está depressivo, não é assim? Mulher assume mais, mas homens, eles não assumem. Acha que é frescura. Muitas vezes são as mulheres que vão procurar ajuda porque está vendo que o homem está depressivo, certo? E esses homens, a válvula de escape deles é as drogas, é o álcool, mas eles dificilmente procuram. Mas sabe-se que na andropausa, a partir dos 50 anos, quando começa a baixar a testosterona do homem, ele vai ficando também depressivo, com apatia, cansado. É o que eu disse do pastor, que eu atendi há pouco tempo, desse jeito, ele estava numa andropausa franca, não dava conta de dirigir culto, totalmente, e o povo achando, é falta de fé, está caindo a fé. E nem sempre é espiritual, às vezes é físico mesmo. E eu disse para ele, seu problema é físico, vamos tratar, porque ele estava em depressão, porque os hormônios dele estavam muito baixos. A partir do momento que ele começou a usar a testosterona, melhorou bem mesmo, e ele ficou muito ativo, porque a testosterona no homem dá aquele poder, aquela segurança. O homem fica mais protetivo, protege, mais seguro. Vocês podem observar um homem velho, velhinho, a hora que ele vai atravessar a rua, ele fica tão inseguro que a mulher tem que arrastar. Não é assim? Tão inseguro que ele fica, isso é falta de testosterona. Então, é isso, gente, a menopausa e a andropausa são gatilhos que podem levar à depressão, mas nem sempre, porque existem outros fatores socioculturais envolvidos também. Os irmãos que estão conectados conosco, que estão gostando de todas essas informações, se você está gostando, coloque aí um joinha, esteja aí interagindo conosco, já estamos aqui quase da 70% aqui da nossa live. Por exemplo, a vitamina B12, por exemplo, ela é essencial para a saúde do sistema nervoso. A carência dela pode gerar tremedeira, esquecimento, fraqueza, falta de disposição. A pergunta é: quais os nutrientes importantes para o tratamento da depressão? Então, baseado nas causas que nós já falamos, nós vamos entrar com a suplementação, de acordo com as causas, né? Por exemplo, se for problema na tireoide, a pessoa está depressiva, chorando, cansada, pegando peso, dificuldade com frio, essa pessoa tem que ser tratada. Aí nós vamos tratar a tireoide dela. Nós vamos dar T4 ou T4, T3. Nós vamos estimular os nutrientes que vai ajudar na tireoide, que é o iodo, que é o zinco, que é o selênio. E tentar, gente, tirar tudo que está afetando a tireoide. Eu disse para vocês que 10% da população tem hipotireoidismo. E por que tanta gente tem? Porque nós temos muitos agressores da nossa tireoide. Por exemplo, chumbo, cádmio, alumínio, tudo isso, eles vão intoxicando os nossos receptores de T3. Aí você tem que fazer uma desintoxicação. Onde tem alumínio? Nos desodorantes. Então, o desodorante, você está colocando alumínio no seu corpo. O ideal é você comprar um desodorante orgânico. Comprei semana passada. Acho que eu não posso falar a loja que eu comprei, né? Então, justamente para tirar o alumínio. O chumbo, gente, onde tem o chumbo? Nas tintas de cabelo. Qual a mulher que não é intoxicada com chumbo? Porque mulher pinta cabelo o tempo todo, né? Então, a gente tem que fazer uma desintoxicação também. O cádmio do cigarro. E, além desses minerais tóxicos, existe também o flúor, o cloro, o bromo, que toma o lugar do iodo na tireoide.
Já tem trabalhos mostrando que quem toma banho em piscina com cloro, 3 vezes por semana já entra em hipotiroidismo. Então é isso, gente, mudança de estilo de vida. Pasta de dente com flúor. Também o flúor vai competir com o iodo, levando a hipotiroidismo. Você tem que comprar uma pasta sem flúor. Tá? Não tem esse negócio de adulto ficar dando cárie, não. E o bromo, onde que tem o bromo? Nos fermentos de pão. Quem come muito pão tem muito brometo, e o brometo também. Então, para vocês verem, são intoxicações que a gente não está percebendo. O flúor, o cloro, o bromo, né? Piscina, pasta de dente e pão. E os outros, alumínio, desodorante nos cosméticos, o chumbo nos cabelos, na tinta de cabelo, né? E o cádmio no cigarro. E, além de tudo, o mercúrio também, rios contaminados. Tudo isso, gente. Hoje existe a medicina quântica. Você pode fazer a desintoxicação através da medicina quântica. 6 meses eu vou lá, faço, tiro esses metais tudo, porque com a mulher que não pinta cabelo, né? Pois bem, então, os suplementos que eu estava falando, né? É isso que eu estava falando, né? Quais suplementos? Tá, primeiro, da tireoide. Segundo, como é que você vai melhorar a sua disbiose, que é a alteração da flora intestinal? Você vai tirar tudo que está levando a essa disbiose, que é excesso de açúcar, excesso de farinha refinada, antibiótico, anti-inflamatório, produtos industrializados, corantes, acidulantes, conservantes, agrotóxicos, tem que tirar tudo. E você vai ingerir probióticos e prebióticos. Prebióticos são fibras para as bactérias boas se alimentarem, para elas dar um pH ótimo, para transformar o triptofano em serotonina. Tá? E onde que tem mais probiótico, gente? É bactérias boas. O kefir. Eu acho que todo mundo já viu falar no kefir, ele tem 35 bactérias boas. E se você não gosta do kefir, pode comprar pronto já os probióticos. Tem vários aí no mercado, não é remédio, é suplemento. Você pode chegar aí na farmácia e falar, eu quero um probiótico. Tá? E você tem que fazer reposição, então, da B6, da B9, da B12. A B6 e a B9, se você fizer uma ingestão de 7 variedades de frutas e vegetais por dia, você consegue ingerir a quantidade. Agora, a B12 é o que eu disse, de acordo com a sua idade, depois dos 50, o ideal é fazer reposição, porque nós vamos diminuindo as clorídricas, enzimas, o fator intrínseco, que não absorve direito a B12. E a B12, ela age da cabeça aos pés. É o que ele disse ali, da tremora, da polineuropatia, demência, falta de memória, depressão, porque todos os 3 aí, o B6, B9, B12, são cofatores para a formação da serotonina. Se tiver em déficit, você vai, né? E outro, gente, fazer a reposição na menopausa de estrógeno, progesterona. Hoje a gente está usando hormônios bioidênticos, não aumenta a incidência de câncer, não aumenta. E todos eles agem no cérebro, melhorando a depressão, melhorando a serotonina também, tanto a testosterona quanto a estradiol, a progesterona. Usar DHA, gente, porque o DHA é o alimento do cérebro, é um tipo de ômega 3. Você chega na farmácia de manipulação e você fala assim, eu quero um ômega 3 com alta concentração de DHA. Aí você pode tomar 1000 miligramas todo dia. Suplemento não tem problema eu falar, dosagem, né? Então, você toma ômega 3 com alta concentração. E, no mais, gente, vocês fazem uma alimentação anti-inflamatória. Não tem como a gente falar, não dá tempo, mas você pesquisa na internet, alimentação anti-inflamatória, porque nos últimos trabalhos tem provado que a depressão está associada com processo inflamatório crônico subclínico. Você não está vendo a infecção, mas já está provado que pessoas deprimidas, elas têm problemas. Você já viu falar nisso, pastor? Infecção silenciosa, com todas as citocinas inflamatórias alteradas, IL-6, TNF-alfa, tá? PCR ultrassensível, está tudo alterado na depressão. Só que eles não descobriram ainda se a depressão leva à inflamação ou se a inflamação leva à depressão. Ainda está em pesquisa. Mas sabe-se que o paciente deprimido está inflamado. Então, se ele está inflamado, vamos tratar a inflamação. E a inflamação é você fazer uma dieta anti-inflamatória.
Procura na internet que vocês vão achar. Então, faça a reposição do 5-hidroxitriptofano, que vai ser o precursor da serotonina, tá? Porque é importante você fazer, porque o 5-hidroxitriptofano, ele predispõe a formação da serotonina e da melatonina. É o mesmo precursor. Então, de manhã, a hora que você acorda, você abre a janela, olha o sol, naquela hora o cérebro fala para o corpo, produz serotonina, porque a serotonina é da alegria, é da energia, e você vai trabalhar, vai correr atrás, vai acontecer. Quando começa a escurecer, aí a serotonina baixa, o cérebro manda mensagem para o corpo, agora é a melatonina que vai formar. Então, por isso que o ideal, gente, é não ficar usando tablet, celular à noite, porque não vai deixar formar melatonina. Então, é aquela questão, quem tem problema de depressão pode ter problema de insônia, porque o precursor é o mesmo. Se não tem serotonina, não vai ter melatonina. Entendeu? Então, essa reposição aí, toda essa dieta, tudo vai ajudar no sono também. Porque o sono também é uma insônia consequência da depressão por falta de 5-hidroxitriptofano, que vai ser transformado, ou em um ou em outro. O caminho é o mesmo. Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Nós estamos chegando aqui no final da live, viu, doutora Lucinete? 99% das informações desta live estão inseridos aqui neste livro, da qual a Lucinete Faria Duarte, a nossa entrevistada, é a escritora. Então, você pode adquirir Medicina Nutricional e Longevidade. Eu iria fazer uma pergunta, a questão sobre a insônia com a depressão. Você já falou um pouco a respeito do assunto. E quero aqui caminhar para a última pergunta, que é a pergunta da nossa live. E acredito que todos querem saber, depressão tem cura? Pois é, se a gente agir no problema, tem. Não tem cura quando você não sabe o diagnóstico e fica passando só antidepressivo. E os antidepressivos, gente, melhora sintoma. Eles não tratam a causa, não tratam. Porque eles são chamados de recaptador ali da serotonina. Por exemplo, tem um neurônio, ali tem as fímbrias e outro neurônio. Quando você dá um antidepressivo, você faz com que a serotonina não seja metabolizada, que ela fique mais tempo ali na fenda sináptica, para poder fazer mais efeito. Então, você está tratando o problema? Não está, mas agora eu tenho que ver por que a serotonina não está sendo formada. É problema no intestino? É problema na tireoide? É problema de falta de complexo B? Isso aqui, tratamento tem, cura tem, mas tem que achar a causa. Senão você está fadado a usar antidepressivo para o resto da sua vida. Você vai mascarando os sintomas, mascarando, mas não cura. Então, vão toda vez. Então, palavra final, pastor. Antes de usar antidepressivo, olha primeiro seu intestino. Antes de usar antidepressivo, usa a sua tireoide. Olha a sua tireoide. Vê as vitaminas, se está faltando. Vê os minerais. Hoje a gente dosa tudo no sangue. Não adianta você usar um polivitamínico. Ali, gente, pequenas quantidades, você põe 50 numa cápsula só. Então, esses de A a Z não resolvem nada. Por exemplo, o B12, eu passo, em média, 900 microgramas. Sabe quantos tem no de A a Z? 10 microgramas. Vai resolver alguma coisa? Não resolve. Então, você tem que ir num médico que tem essa visão de ortomolecular, de suplementação, de nutrição, e faça a reposição correta. É o que está faltando, é o que vai fazer. Tá? Aí sim, a chance de cura aumenta muito. Ok. Então, para o tratamento da depressão, é muito importante uma equipe multidisciplinar.